Amados, graça e paz, eu te convido para assistir um vídeo sobre maldições, beleza? É um vídeo de suma importância para nós, povo de Deus. Maldições, existe ou não? Como é que funciona acerca da maldição? Vou estar explicando tudo aqui neste vídeo. Tá entendendo? Então peço que você assista, curte, compartilhe, deixa seu comentário ou pode deixar até sua opinião ou sua pergunta, porque eu tenho certeza que será de grande importância para todos nós. Eu não sei se você já ouviu essas palavras, do nada as pessoas, elas têm mania talvez de fazer assim, eu detesto isto ou aquilo. Eu detesto este lugar ou pessoas. Palavras de dúvidas, às vezes, não sei, depende, vou ver, eu não estou nem aí, deixa para lá, simples assim. Vamos em frente que você vai ver algo interessante. Bom, amados, para falar deste assunto, eu quero pegar a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso referencial de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, muitas das vezes, nós não entendemos o que é maldição, na qual estamos debaixo de muitas maldições que foi lançada em nós, tá entendendo? Mas e essa ideia, pastor, que não tem mais isso, depois você aceita Jesus, escuta aqui, irmão, vamos para a palavra de Deus, é melhor. Tá entendendo? Vamos para a palavra de Deus. Jesus ele é capaz de quebrar qualquer maldição? Absolutamente. Mas somente através da palavra de Deus podemos descobrir, tá entendendo, sobre esse assunto tão importante. Então, em Provérbios capítulos 26, versículo 2, diz que a maldição sem causa não virá. Mas para nós estamos estudando, pessoas estão bem informadas, informatizadas. Pastor, mas está no Velho Testamento. Beleza. Em Tiago, capítulo 3, está no Novo. 3, versículo 10, fala que de uma mesma boca procede bênção e maldição. Você já ouviu alguém falar assim, olha, a mãe, o pai falou uma palavra sobre o filho e muitos filhos, né, ficaram debaixo de maldições de pais? E se o apóstolo Tiago falou que nós não podemos lançar palavras, então temos que ter muito cuidado, que essas palavras, sim, são poderosas para nos edificar ou para nos destruir. Temos que ter muito cuidado com isso. Beleza? Vamos ver que Jesus, quando ele manda os seus discípulos irem pregar o evangelho, ele fala assim, quando vocês chegarem numa casa, vocês lançam uma palavra de paz, deseja paz a todos, porque se naquela casa tiver alguém for digna da paz, a paz repousa sobre ele. Caso contrário, a paz volta para vocês. Quer dizer que o que eu falo para as pessoas, se eles não forem dignos de receber, né, então aquilo volta para mim. Então, amado, temos que ter muito cuidado com palavras que nós falamos para os outros. De repente, começamos a pagar pelas nossas próprias palavras. Vamos em frente. Palavras de maldição. Quando chegamos em São Sebastião do Anta, em 2003, dia 1º de junho de 2003, deu num domingo, e começamos a fazer a obra do Senhor. Eu ouvi a primeira palavra de maldição. Eu sofri um pequeno acidente na entrada da cidade, e quando eu contava que eu tinha sofrido um pequeno acidente na entrada da cidade, várias pessoas contaram que sofreram também acidentes na entrada daquela cidade. E depois de 20 anos que eu estou morando em São Sebastião do Anta, já morreu várias pessoas em acidente quase no mesmo lugar, na entrada da cidade, onde são focados uma boa parte de maldições. Sempre parece que a entrada da cidade é algo tremendo, são focos, né? Eu lembro que assim que eu sofri aquele acidente, eu já despertei e já fiquei preocupado
hoje, no mesmo lugar, é o maior posto de combustível da nossa cidade. É o posto Atlanta, tá beleza? E aquilo me trouxe grandes preocupações e eu comecei a orar sobre isso. Então, primeira maldição foi na entrada da cidade. Não assusta com o que eu vou falar. Eu lembro que eu trouxe uns pregadores antigos da cidade na nossa igreja, que tinha mudado da cidade, pessoas que fizeram um trabalho brilhante. Eles falaram foi a segunda palavra de maldição que eu ouvi em nossa igreja, fazendo a obra do Senhor. Fica atento, irmão, que isso é muito sério. Alguém falaram assim, São Sebastião do Anta é um lugar igual Sodoma e Gomorra. Tinha muitas separações de casal, brigas de casais, tá entendendo? Aí na hora eu liguei na palavra do Senhor, falei, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Essa cidade não pode ser uma cidade de Sodoma e Gomorra de jeito nenhum, tá entendendo? Eles estavam lançando palavras de maldição sem saber. Eu falei assim, poxa, em Sodoma e Gomorra não tinha uma igreja, não tinha pastor, só tinha lá, nós lembramos que lá só tinha Ló e sua família, mesmo assim Ló, a gente sabe quem era Ló, sobrinho de Abraão. Aí eu falei assim, eu protesto, e comecei a quebrar essas palavras. E voltando um pouquinho atrás, tinha conversado também com um pastor que veio para São Sebastião do Anta, fez um trabalho bacana, porém, eu não sei o que ele fez de certo ou de errado, que quando eu estava vindo para a cidade, ele falou assim, olha, não vai para aquela cidade, que você vai passar muita fome naquela cidade. Eu acabei com carros, acabei com dinheiro, acabei com quase a minha vida, tentando fazer a obra em São Sebastião do Anta. Quer dizer, terceira maldição, que na cidade de São Sebastião do Anta, igreja evangélica não funcionava. Amados, a gente precisa ter noção do que a gente está ouvindo, tá beleza? Eu fico até às vezes emocionado quando eu ouço isso, tá entendendo? E já ocorreu tantos fatos estranhos, esquisitos em nossa cidade, e muitas pessoas não têm noção do que pode ser isso, tá entendendo? Nós temos ex-prefeitos da nossa cidade, tá bom? Que se chatearam tanto, tá entendendo? A ponto de declarar que nunca mais voltaria na cidade. E isso não é novidade, mas isso não é um comentário alheio, tá entendendo? Falando também de maldição hereditária, eu lembro de uma história que alguém contaram, que chatearam em nossa região, alguém chateou um padre muito querido da nossa região, e esse padre ficou muito triste, ficou muito chateado, ele lançou uma palavra sobre a nossa região de Inhapim. Tá entendendo? Pergunta para alguém mais antigo, irmãos. Eu estou falando de algo que eu tenho certeza. E nós precisamos de orar repreendendo, quebrando essas maldições. Não quer dizer que os nossos pais, as autoridades passadas, as pessoas do passado estavam erradas, não, mas às vezes você lança uma palavra sem maldade. Tem pessoas que pensam que olho grande é um olhar maligno, é um olhar fascinante. Não, amado, qualquer olho pode ser olho grande, olho de inveja. Percebeu a estratégia de Satanás no céu, com Adão e Eva, com Jesus no deserto? Ele é sagaz, ele quer infiltrar disfarçadamente. É como eu tenho dito, ele tenta colocar a verdade no lugar da mentira e a mentira no lugar da verdade. Conversando com pessoas da nossa cidade, pessoas falam assim, pastor, acontecia isto, acontecia aquilo, aconteceu isso, isso e isso na cidade. Pessoas que às vezes sem um pingo de maldade fizeram isto. Está entendendo? Então eu estou falando de um assunto muito sério. Vamos aí para a quarta palavra de maldição que eu ouvi. Isso foi no mínimo em 2012. Alguém falar desde quando cheguei nessa, mas principalmente de 2012 para cá. Eu lembro que sobre a política do Anta, eles falavam assim, aqui no Anta não tem reeleição. Só que eu, orando a Deus, falei assim, eu protesto. Em nome de Jesus, tem que ser quebrada essa maldição. Quando foi há 4 anos atrás, eu votei para reeleição. Tá entendendo? Só que não deu reeleição no Anta. Inhapim também disse que não tinha reeleição.
há 4 anos atrás teve reeleição no Inhapim e em São Domingo das Dores. Tá entendendo? Aí, graças a Deus, eu comecei a ver que Deus, ele quer quebrar essas palavras de maldição. Alguém simplesmente chega e diz que não vai acontecer, e não pode acontecer. Aqui no outro é assim, aqui na região é assim. Irmãos, tem que ter cuidado. Nós estamos aqui para repreender toda palavra maligna, seja quem é que falou, né? E para a honra e glória do Senhor. Há 4 anos atrás teve reeleição em Inhapim, em São Domingos, e este ano, 2024, teve reeleição aqui em São Sebastião do Anta e no Imbé de Minas. Não importa como, mas toda maldição tem que ser quebrada em nome de Jesus. Amados, continuando a falar desse tema, né, sobre maldições, maldição hereditária e tudo mais, eu lembro que em 1998, Deus começou uma nova história profissional na minha vida. Portanto, dia 5 de maio de 1998, eu abri um salão de beleza na cidade de Inhapim e eu vi um ex-prefeito me aconselhando que Inhapim era uma bananeira que já tinha dado cacho. Tá entendendo? Eu repreendi na hora, para a honra e glória do Senhor. O salão está lá aberto até hoje. Hoje, antigamente era o salão do Aldemiro. Hoje é o salão Destaque, está com a minha família. Mas nesse mesmo ano, um cantor muito famoso, Gabriel Pensador, ele lançou uma música chamada A Nova Dança do Desempregado. E nessa música tem uma letra, tem um pedaço que fala assim: amanhã o dançarino pode ser você. Assim que eu ouvi essa música, eu repreendi em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque depois que eu comecei a trabalhar, eu sempre concorri 2, 3 vagas de emprego, para a honra e glória do Senhor. Tá entendendo? Na verdade, onde eu trabalhei, depois dos meus 19, 20 anos, praticamente onde eu trabalhei, quase virei patrão, onde não virei dono, para a honra e glória do Senhor. Hoje, eu glorifico a Deus porque sou pastor e presidente e fundador de uma igreja aqui na cidade de São Sebastião do Anta. Não dividi igreja de ninguém, mas para a honra e glória do Senhor, nós temos a Igreja Batista Fonte da Vida, que é notícia para toda a cidade. Deus é tremendamente fiel. E glorifico a Deus, depois de mais de 20 anos pregando nessa cidade. É só contar quantas igrejas tem em São Domingo das Dores, em Inhapim, em Imbé de Minas e em São Sebastião do Anta, para a honra e glória do Senhor. Deus tem um propósito, mas nós precisamos de quebrar maldições hereditárias, maldições, palavras que alguém fala. Não podemos concordar. Eu lembro que eu estava cortando cabelo de alguém, né? Eu fui muito famoso na área da beleza, muitas pessoas aqui de São Sebastião do Anta me conhecem, muitas pessoas até fora do Brasil me conheceu como profissional. Não estou falando isso por orgulho, estou falando isso aqui para testemunhar. Tá entendendo? Lembro que estava cortando cabelo de um cliente e essa música estava tocando lá no rádio. Só que quando saiu essa parte, amanhã o dançarino pode ser você, eu desliguei na hora. Porque quando você ouve uma palavra de maldição, você repreende, está repreendido em nome de Jesus. Tá bom, amado? Nós precisamos de entender que só pode quebrar essas palavras quando você repreende essas palavras em nome de Jesus e posiciona contra tais palavras. Tá entendendo? Nós precisamos de repreender as palavras e posicionar contra. Ah, mas quem falou foi o fulano. Pois eu repreendo em nome de Jesus. Tá bom? Bom, amados, eu espero que eu tenha compartilhado com você algumas coisas, não é tudo não. Isso é 1% talvez do que Deus tem falado com a gente. Glorifico a Deus. E se você precisar de alguma orientação, se você precisar de alguma ajuda, oração, estamos à disposição para repreender qualquer que seja palavras de maldição, seja qual for. Nós estamos aqui para clamar ao Senhor, para que Deus venha quebrar todas as palavras de maldição
em nossa cidade, em nossa Minas Gerais, em nosso Brasil, onde quer que esteja, tá bom? Na sua casa, na sua família, sobre seus filhos, tá beleza? E que Deus venha abençoar e te guardar e te proteger contra todo mal que talvez foi lançado sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos, continua compartilhando, continua assistindo e comentando, porque eu tenho certeza que Deus sempre foi e sempre será acima de todos. Grande abraço em nome de Jesus. Amém.